Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais um podcast do Clube dos Produtores. Podcast de número, me perdoe, 29. Um grande abraço para todos vocês. Vamos para quase 30 dias, né, seguidos aí de podcast aqui exclusivo para os alunos, que depois, no final, podem entrar aí ao vivo e fazer perguntas. Tema de hoje: quais os ingredientes para fazer ração de postura? Inclusive, esse tema foi pergunta de um dos nossos alunos no grupo, porque eu pedi temas e vou estar fazendo aí um podcast de temas também. A gente tem uma lista aqui de temas, mas a gente vai incluir temas também dos alunos. Se você quiser ser um dos alunos do Clube dos Produtores, e está aí nas plataformas digitais, nos podcasts, Spotify, Deezer, Anchor, ou no canal do YouTube do Podcast Sancai. Tem link na descrição que você pode entrar para o Clube dos Produtores. Então vamos lá. Nós temos um e-book de nutrição que é a base do que a gente entende de ideal de nutrição das aves. Então, todos os alunos aí do Clube dos Produtores têm acesso a esse conteúdo no momento que quiser. Pode baixar várias vezes. Se perder, baixa novamente. Pode ver no celular, pode ver no computador, sem nenhum problema. Então, detalhes de fórmula pode ser visto lá, com tabelas diferentes para a sua criação, inclusive para outros tipos de criação também. Mas falando de ingrediente, a gente precisa se atentar a alguns detalhes. Nós sempre utilizamos ou buscamos utilizar uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, uma fonte de minerais e uma fonte de vitaminas. Nós temos ingredientes base, que é o que eu chamo de ingredientes bases. Existem ingredientes alternativos, existem ingredientes complementares. O complementar, normalmente, é introduzido na alimentação do animal para caracterização. Complementar é caracterização. E, normalmente, esse alimento complementar está a pasto. Então, é o mato, é o capim, frutas, verduras, folhas, tudo isso que é colocado ou está à disposição no pasto. Então, isso é complementar, não entra como nutrição. Ah, mas eu coloquei uma fruta que tem vitamina. Ótimo. Ah, mas eu coloquei uma folha que tem caroteno. Ótimo. Eu coloquei uma sobra de alimento que tem carboidrato. Ótimo. Mas não é a base da alimentação. É complementar. Então, você tem os ingredientes base, que normalmente é milho para carboidrato, soja para proteína e núcleo para vitaminas e minerais essenciais. Esses 3 itens é o base e é a partir daí que você vai montar a sua ração. Só fazendo um parêntese, se você está num local onde você tem um bom preço de ração pronta, onde essa ração pronta, a qualidade já foi atestada, ou por você ou por outra pessoa, é muito melhor você ter uma ração pronta, porque está pronta. É só colocar e fazer os animais se alimentar e produzir. Você não precisa de misturador, não precisa de enxada, não precisa de pessoa, não precisa de um local mais específico para armazenar, diminui a quantidade de saco, não tem comparação. Via de regra, você fazer sua própria ração sai mais barato. Só que às vezes as pessoas esquecem que o mais barato inclui mão de obra para mexer, inclui tempo, inclui equipamento, inclui espaço. Então, tudo isso também tem um custo.
Às vezes a pessoa pensa apenas no custo dinheiro, que é o que está enxergando, né? E outros se aprofundam um pouco mais. Então, o que salta aos olhos é o preço do quilo. Então, tem pessoas que só olham isso e esquecem que para misturar uma ração precisa de mais espaço, precisa de baldes, precisa ter alguém para misturar, se não for você próprio, um equipamento e etc. Então, alguns detalhes eu acho que precisa ser mais aprofundados. Mas quando você vai fazer sua própria ração, deixa eu só dar um xi no cachorro aqui. Então, quando você vai fazer sua própria ração, você sempre vai levar em consideração o base para a sua fórmula, tanto para preço quanto para quantidade, certo? A partir daí é que você busca alternativas em cima disso. Por quê? Porque é 100% comprovado que você utilizando milho, soja e núcleo, nas quantidades e na fórmula certa, você deslancha. Seus animais vão desenvolver e seus animais vão produzir. Levando em consideração todo o entorno de estrutura, sanidade, etc., bem-estar, milho, soja e núcleo, pode utilizar que vai resolver. Então, por isso que é o base. Outros itens, e aí a gente está no meio aqui, o alternativo, são itens que você vai usar como alternativa para o base. Eu não tenho o base está muito caro. Ou eu tenho uma opção aqui de plantação que pode substituir e baratear meus custos, eu aí uso como alternativa. Então, tem alternativa para carboidrato, tem alternativa para proteína, e as alternativas para núcleo são quase que zero. A melhor opção é usar o núcleo. Mas você tem um premix e você pode comprar separado. Aí tem gente que compra sal, tem gente que compra bicarbonato disso, mistura daquilo. Nada disso eu aconselho. Nada disso eu aconselho. Aconselho você procurar o núcleo. Pode não ter na sua cidade, como algumas pessoas dizem não ter, mas na cidade vizinha vai ter ou na capital vai ter. Também evite internet para núcleo. Né? Como eu sempre digo, deixa de ser preguiçoso e procura que você vai achar. Certo? Pode não ter na sua cidade, vai ter na cidade vizinha ou vai ter na capital. Só mandar trazer. Ah, Sandro, mas é mais caro. É mais caro, você vai ter que comprar o saco, mas esse saco vai durar por um bom tempo. Então, tem esforços que precisam ser feitos para manter o seu plantel. Para substituir o carboidrato do milho, existem alternativas como o sorgo, existem alternativas como a mandioca, que são os mais comuns aí. Existe o arroz, existem alguns itens que podem substituir o milho. Milheto, inclusive o milheto, a mandioca e o sorgo, via de regra, eles têm praticamente os mesmos nutrientes do milho. Praticamente os mesmos nutrientes do milho. Só que deixa a carne branca, todos eles. O milheto menos, mas todos eles deixam a carne branca. Tem um nível elevado de fibra também. Então, eles são muito parecidos com o milho, principalmente a mandioca, principalmente o sorgo, mas tem um pouco mais de fibra. Isso faz com que a ave fique um pouco mais saciada mais cedo e às vezes não coma o suficiente, mas deixa a carne branca.
Só que para você utilizar esses itens, você precisa ter a oferta deles. E ele precisa ser mais barato. Então, aqui, por exemplo, na minha cidade, o sorgo é mais caro do que o milho. Você pode plantar, o milho é muito bem adaptado a toda a região, suporta mais o calor do que o milho. Só que você precisa plantar praticamente o dobro da produção para ter volume suficiente que o milho. E a mandioca dá o trabalho da mandioca. O milho, quando se planta, 6 meses praticamente, está pronto. Dependendo da sua região onde você está, a mandioca precisa de 1 ano e meio. Então, se você já tem uma plantação de mandioca, é interessante. Mas usando isso, você precisa, independente de qualquer coisa, você precisa de uma alternativa para cor de pele e cor de carne. Porque a carne e a gema do ovo, cor de carne e cor de gema de ovo, cor de pele não, vai precisar de uma alternativa para isso. Para deixar a carne mais avermelhada, de forma não tão natural, por assim dizer. Você vai precisar de alternativas para isso. E aí você tem que colocar na balança até que ponto isso vale a pena, porque você vai precisar de uma alternativa para isso, porque senão vão começar a reclamar. E para soja, é muito difícil você ter algo que lhe dê o custo-benefício que o farelo de soja lhe dá. Às vezes as pessoas acham que a gente tem uma obrigação de dizer que existe, que tem, que não tem. Cara, a obrigação que a gente tem é de fazer você produzir. E não tem produto no mercado igual o farelo de soja. Que dê a nutrição necessária, que tenha os itens necessários mais próximos do que a galinha precisa, no mercado não existe. Existem alternativas aí milagrosas que dizem, como a moringa. Eu não vejo ninguém trabalhando com moringa e dizendo que dá certo. Existem alternativas como o feijão guandu, muito bom também o feijão guandu, testado em faculdades, testados aqui e ali. Qual é o produtor que tem a condição de plantar feijão guandu? Porque oferta para venda eu não encontro. Se você tem condição de produzir, e assim, qual é o grande desafio do produtor? Beneficiar. Normalmente, os fornecedores de proteína precisam de um beneficiamento. Diferente do milho. O milho precisa de um beneficiamento. Tem gente que não leva em consideração. Quando você planta o milho, você tem que esperar o milho crescer, você tem que esperar secar, debulhar e moer. Então, existe o beneficiamento, mas é mais comum. A soja é um grão que você precisa fazer o beneficiamento, tirar a casca, tirar o óleo e ficar com o resultado que é o farelo, que é o que a gente usa. E todos os outros itens, o girassol tem o óleo, tem a casca. Tirar a casca do girassol, tirar o óleo do girassol é algo dificílimo. 1 quilo de girassol gera, eu acho que 50 ml de óleo. Você precisa tirar aquela casca, dificílimo. Feijão guandu, a mesma coisa. Moringa, a mesma coisa. Então, precisa realmente ver o custo-benefício disso. E aí eu te pergunto, você está disposto a testar? Você está disposto a fazer um teste? Esse é os dois grandes desafios. Um é beneficiar os produtos, conseguir beneficiar os produtos,
E o segundo é você realmente ter um produto que vale a pena o custo-benefício ou você testar. Então tome bastante cuidado aí com fórmulas milagrosas, faça conta, o momento não é para desespero, para você fazer qualquer coisa, porque isso pode demais te atrapalhar. Isso pode fazer com que você perca toda a sua produção, porque você quer colocar algo como substituto sem entender que precisa de um beneficiamento e que precisa de um entendimento maior de nutrição para ser utilizado. Ok? Então, um grande abraço. Até a próxima. Tchau. E você que está nas plataformas digitais, um grande abraço também. Querendo entrar para o Clube dos Produtores, tem link na descrição. Um grande abraço. Até.